boa tarde, boa noite, galera. Como é que vocês estão? Cara, eu acho que faz muito tempo que a gente não grava junto e finalmente Cowboy Bebop aqui da Netflix nos uniu pra gente poder fazer uma review conjunta, tá, gente, do que achamos de Cowboy Bebop. Lembrando que eu, Thay, já assisti o anime também. Renanzito também aí já assistiu o anime completo, além do live action. E a Ju só assistiu live action. Então, assim, teremos visões super diferenciadas, acredito eu, cada um com seus pitacos. Mas aqui a gente vai basicamente debater, sem dar hate, novamente estruturando o que tem que ser estruturado, lembrando que cada um tem a sua própria opinião. E é claro, vocês que também estão assistindo isso com a gente, vocês aproveitem aí, sintam-se confortáveis também para poder já falar o que vocês acharam no comentário. Aproveita e já deixa o seu like também, mas bora começar a discussão então. Começando já aqui, assim, com o pé na porta. Vamos primeiro falar aí o que é Cowboy Bebop, né? Porque acredito que também tem gente aqui no nosso canal que, de repente, não é tão familiarizado. Não tenha visto assim, ainda também. Exatamente. Gente, eu era virgem de Cowboy Bebop, tá? O que eu sabia porque eu editei o cast de Cowboy Bebop que saiu em outubro. Foi. Inclusive, escutem, tá muito legal e tá muito bem editado. Essa parte. Tá? Mas, assim, sabia absolutamente, praticamente nada, assim. Mas vai, Thay. É isto. Bom, vou puxar aqui a introdução aqui pra vocês, gente. Cowboy Bebop basicamente é uma série de televisão americana, tá? Lembrando esse live action de ficção científica, e foi criada pelo André Nemec, que ele é o showrunner da série, e foi baseado no anime de mesmo nome de Cowboy Bebop, tá? Cowboy Bebop, pra quem não sabe, é um anime que já cai já nesse conceito noir, cult, porque é um anime de 98, já é antigo, e ele tem uma pegada muito diferente dos outros animes da época. Então, assim, vocês já podem esperar que a galera que já era fã do anime já tava muito no hype, né? E a série foi escrita também pelo Christopher Yost, e tem aí no casting o John Cho, que faz o Spike, o Mustafa Shakir, que faz o Jet, a Daniela Pineda, que faz a Faye, Helena Satini, que faz a Julia, e Alexi Hassal, que faz o Vicious. E a primeira temporada da Netflix possui 10 episódios, então a gente vai estar aqui debatendo, talvez arrancando cabelos um dos outros aqui sobre os 10 primeiros episódios. Com respeito. Com respeito. Arrancando o cabelo, mas aí depois a gente chega e cola, entendeu? Então tá tudo certo, mas eu acho que tem dois tópicos que valem aqui a gente, antes da gente entrar com o pé na porta de discussão, né, que valem ser frisados, que o Shinichiro Watanabe, que é o criador e diretor do anime, de Cowboy Bebop, ele não se envolveu tanto assim nessa adaptação quanto a gente estava esperando. E ele basicamente, ele leu os planos da série, ele deu alguns pitacos, algumas sugestões, mas ele revelou em uma entrevista recente que ele não teve nenhum tipo de poder de decisão em cima daquilo. Ou seja, o poder de decisão e a negociação dos direitos ficaram diretos com o estúdio do anime de Cowboy Bebop, que é o Sunrise. Eu só acho importante avisar que vai ter a primeira parte que é sem spoilers, então se você ainda não assistiu e quer uma opinião mais técnica, pode assistir aqui. E aí quando a gente for começar a falar de spoilers, de enredo mesmo, aí a gente avisa pra vocês poderem sair deixando o like, né? E ir lá assistir e depois voltar pra ver o que a gente falou sobre os spoilers. Isso mesmo. Exato. Mas queria saber de Senhora Jubiliana, já que você tava falando. Conta aí o que tu achou de ambientação e figurino. Pontos positivos primeiro. O que você achou, assim, tipo, desvirginando de Cowboy Bebop, você bateu, assim, a cara e virou e falou assim, nossa, isso daqui tá bom, tá ruim. É muito engraçado, porque vocês sabem, quem segue que o Mega sabe que eu normalmente não curto coisas futurísticas e cyberpunk, e Cowboy Bebop tem uma vibe que remete a isso, né? Mas eu gostei muito, porque eu curto muito esse tipo de cenário mais, entre aspas, lúdico, né? Comparando, assim, diretamente com, por exemplo, As Desventuras em Série, que também da Netflix, que foi feito. Não é pra todo mundo, mas eu particularmente gosto muito desse tipo de cenário, gosto muito dessa questão que não está tentando ser 100% realista o tempo todo. Eu achei que Cowboy Bebop teve muito essa vibe, e como eu gosto muito disso, eu gostei muito. Mas eu assistindo pensei, vai ter gente que vai odiar isso aqui. Eu tenho certeza disso. Eu adorei, eu gostei muito dos figurinos, inclusive o vestido vermelho da Valentine. Assim, gente, maravilhoso. O único que eu diria que eu não curti,
E a questão de caracterização, e eu digo isso não porque eu não sei como é que é a caracterização dele no anime, que eu sou virgem. Mas, pra mim, o Vicious me lembrava o tempo todo o Lord Farquaad com a peruca do Geralt, com a peruca do Viserys. Graças a Deus você falou isso, porque eu anotei, eu coloquei aqui Lord Farquaad. Foi tipo, mano, exatamente. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tipo, olha só, temos Lord Farquaad na série, tudo bem. Não sabia se era proposital ou não, só sei que eu fiquei bem, tipo... Amigo, não foi. Tá, tudo Não bem. deveria. Não deveria. Não deveria. Ele foi a única caracterização que eu não curti. O restante de todos os personagens eu achei fantástico. Uhum. E Renan, o que tu achou? A ambientação em geral eu achei bastante fiel ao anime. Gostei bastante disso, do ambiente criado. E eu acho muito legal como a série ela viaja nesse universo passado futurista ali, tentando, entre aspas, prever determinadas tecnologias. E como ela coloca os diferentes meios. Porque em um momento você tá viajando em um túnel espacial. No outro você tá numa cidade que já parece mais com a Terra. No outro você já mudou totalmente de ambiente. Então, essa troca de ambiente, que é característica do anime, é uma coisa que eu fiquei bastante curioso e preocupado ao mesmo tempo para ver como que eles iam fazer isso na série. Então, assim, em ambientação em geral e efeitos, eu não tenho nada a reclamar. Já em relação ao figurino, a maioria dos figurinos eu gostei. Eu tô com vocês nessa do Visuals. Eu achei que... Eu tenho outros comentários sobre o Visuals. É um personagem que eu gosto do anime. Segura. Só que assim... Quando for pro spoilers, a gente comenta mais detalhado sobre isso. Realmente, aquela peruca não ficou da hora. Tá muito... Sou careca. Eu achei que o ator... A câmera não valorizou o rosto dele, porque aquele queixo ficou meio esquisito no personagem. E uma coisa que me incomodou um pouco nos primeiros episódios foi a barba do Jet. Porque, assim, no anime... Tá, eu posso estar sendo injusto nesse tipo de comparação. Mas no anime, você, por ser desenho, você tem aquela diferenciação do rosto com a barba. Nos primeiros episódios, eu fiquei muito com uma sensação que tacaram um super bonde na cara dele e colaram aquilo. Também. Assim, ficou Também muito fiquei. nítido. Ainda mais quando tinha aquelas cenas que davam um close no rosto do ator. Parecia, sabe? Tipo, eu acho assim, se eles poderiam ter adaptado um pouco melhor aquela barba do Jet, não para ficar necessariamente igual ao anime, mas para ter um aspecto mais humano. Já que você vai fazer um live action, você trazer um pouco esse aspecto também pra barba dele ali. Então, essa questão da barba me incomodou um pouco nos 3 primeiros episódios, mas depois eu falei, ok, Renan, para de ser chato, vamos assistir boa, sabe? Assim, eu sei que não é só ser chato e que também tem aquilo de, você quer ver o que você já viu no anime, mas tendo em vista a mudança de uma animação pro live action, eu esperava que esse cuidado fosse tomado, sabe? Sim. Pra trazer uma realidade do live action mesmo. Plausível. Eu concordo. Lembrando, o Renan foi cirúrgico, a história do live action se passa em 2071, assim como a do anime. E eu acho mais importante falar que eu vi algumas pessoas reclamando, né? Pô, mas aí... Por que eles não estão, tipo, com um aparelho que parece mais um iPhone e tal, né? Uma coisa mais realmente pensada no nosso futuro. Lembrando que foi um futuro pensado nos anos 90, então por isso que tem aquela estética mais robusta, uma coisa mais antiga, então eu acho que é válido frisar isso. Quanto à estética daquilo, tá tudo certo, não teve nenhum problema. Quanto à ambientação também, não tive problema nenhum, me senti, de fato, dentro de Cowboy Bebop. Mas em algumas cenas eu fiquei um pouco... Tive que abstrair, falar assim, tá tudo bem, vamos esquecer, vamos ver. Porque eu acredito que tenha sido falha de budget, né? Não tenha tido budget suficiente, que às vezes a gente ficava com era uma estética tão, assim, destoante, que você percebia que aquilo realmente era de fato um cenário. Eu, pelo menos, fiquei com essa sensação em alguns episódios. Então isso meio que me incomodou, mas não foi, tipo, o ponto crucial que eu fiquei revoltada. Então eu meio que abstraí ao longo do tempo. Mas se teve uma coisa que, no quesito figurino, que realmente me incomodou, foi a barba do Jet, realmente, que de vez em quando você percebia que tava muito fincada essa parte daqui, e você percebia, pô, passaram cola ali braba, sabe? E é uma coisa que funciona,
porque, tipo, um anime é uma coisa mais caricata e tal, mas talvez se eles tivessem dado uma mais descoladinha, ou talvez, tipo, tentasse uma textura um pouco, sabe, menos, assim, tchan, funcionasse melhor. Mas, no geral, eu também não tive grandes problemas quanto a isso, não. Eu achei super ok. Foi, pra mim, assertivo, no geral. Não teve tantos pontos negativos. Sabe que vocês estão falando da Barbie? Eu nem tinha reparado. Eu achei, tipo, agora eu tô até aqui olhando na fotinho e tipo, ver se eu percebo alguma coisa. Mas vocês falando disso me lembrou do menino que aparece no final. Eu não sei o nome dele. Mas aquele lá me incomodou o cabelo. Calma. Aquele lá eu fiquei bem, tipo, meu Deus, o Ronald McDonald. A gente vai chegar lá e não foi o pior. Não foi o pior, acredite. Mas, assim, inclusive você falando, o Vicious, cara. O Vicious, eu concordo com tudo que a Gil falou. Inclusive, a gente não bateu o roteiro antes, então que fique claro isso. Inclusive, a gente nem falou um pro outro o que achou da série antes de gravar. Então, a única coisa que eles sabem foi que eu gostei. A gente não separadamente, a gente não discutiu o assunto ainda. Então foi, tipo, literalmente, primeiras impressões aqui ao vivaço com vocês aqui gravando, mas, assim, o Vicious foi o que mais me incomodou disparado, não só pelo fato da caracterização tá um pouco zoada e a peruca tá tão trash que eu fiquei mais puta ainda com o núcleo dele, mas, enfim, a gente vai comentar isso mais pra frente, né? Nem comenta o núcleo a gente entra depois, porque... Exato, né? exato. Mas, continuando o nosso tópico de discussão, já que a gente já tá falando de ambientação, é impossível a gente também não falar de CGI, até porque a ambientação foi majoritariamente feita, inclusive com o uso de CGI. Então, eu queria saber de vocês, assim, num geral também, o que vocês acharam dessas escolhas, podemos dizer, não muito padrão estético hollywoodiano, assim, americano, por dizer, de... jogo de câmera, uso de certas opções, assim, de primeiros planos médios, poucos long shots. O que vocês acharam, assim, no geral? Alguém também quer explicar aí pra galera também que foi utilizado? Fiquem à vontade. Eu não sei se tem bagagem técnica pra explicar essas características, mas, assim, particularmente não me incomodou, até porque eu fui com a cabeça de não ver o que eu vi no anime. Mas eu fui com a cabeça de que o live action vai tentar pegar o espírito do anime. E querendo ou não, o anime você tem certos exageros, você tem certas coisas que podem ser consideradas trashes também no próprio anime, propositalmente colocadas. E quando eu vi aquilo na adaptação live action, eu não posso negar que eu não fiquei feliz em ver aquilo. Porque eu fiquei feliz em ver aquilo, sabe? Eu falei, pô, parte da graça do Cowboy Bebop pra mim é ter certos exageros, é ter certas coisas trashes que levam ao humor em situações inusitadas. É uma coisa que a gente pode comentar depois também, por exemplo, as cenas de luta, feita a coreografia, as cenas, tipo, que muitas vezes me lembraram Kill Bill em alguns momentos ali, de um pouco mais de baixo orçamento, mas me lembraram Kill Bill em algum momento. Então, assim, eu achei interessante essas características. E como uma pessoa que assistiu recentemente o anime, me trouxeram bastante satisfação. Então, assim, eu entendi o que eles quiseram com o jogo de câmera, e particularmente eu gostei bastante, não tenho nada a reclamar em relação a isso, quanto ao long shot, que é aquelas tomadas mais longas de câmeras, né, plano sequência e tal. O anime já não tem, então eu já não fui esperando isso, até porque normalmente quando a gente vê filmes com isso, eu acho que são filmes que nem sempre buscam mais um realismo, mas buscam uma ação mais desenfreada. E Cowboy Bebop, ele acaba focando muito em ações pontuais e bastante diálogo. Então, correspondeu às minhas expectativas dentro do esperado aí. E tu, Jubes? Eu tinha 0 expectativas. Eu só tinha visto o trailer uma vez. E ainda... E eu vou dizer que a minha primeira impressão, que inclusive na primeira cena da temporada mesmo, que eu pensei foi tipo, filme do Jack Chan. Uhum. E eu não falo isso como uma crítica e nem como um elogio. É uma comparação. Foi uma coisa que eu pensei. E eu acho que esses long shots e essas... Eu gostei muito das coreografias, assim. Eram divertidas de assistir. É aquele tipo de luta que tu consegue ver que é uma coreografia, mas é uma coreografia tão legal que tu vai, tipo, no flow, assim. Foi essa sensação que eu tive. E eu acho que essa característica de, entre aspas, filme de Jack Chan,
a questão que eu tinha falado antes, que eu achei que a caracterização do universo era mais lúdica, assim, realmente algumas cenas pareciam cenários e isso me parecia proposital. Com alguns CGIs, que como a Thay falou, um pouquinho de orçamento deve ter faltado, mas o fato de ser tudo meio lúdico e mais cru, pra mim, adicionou charme a uma coisa, porque assim, eu acho muito mais difícil apreciar uma coisa que está tentando ser realista e não consegue, do que uma coisa que já tá, tipo, foda-se realismo, vou fazer aqui e deu. E isso me faz gostar mais, assim, me faz ter uma apreciação maior pelo trabalho que foi feito. Eu curti bastante. Justo. Eu entendo o seu ponto, concordo quanto a isso, eu acho que foi The Embrace the Breguice mesmo. Sabe? Embrace the Breguice. E tipo, foi como eles estavam falando, os diálogos, né, foram muito usados com esse meio primeiro plano, com plongé, perfil, quase perfil, tá? Que porra é essa? Isso basicamente é um padrão totalmente oposto do que a gente vê em estereótipos de filmes de Marvel. Então é uma coisa totalmente contra o hollywoodiano e o americano. A gente vê uma estética mais puxada até para um tipo de adaptação de um cinema mesmo, mais filmes, por exemplo, de luta de um Jack Chan, como a Ju citou, um Bruce Lee. Então a gente vê bastante esse tipo mesmo de uso e é proposital. A gente também vê muito uso de meios primeiros planos médios, que são aqueles da cintura para cima, ao invés do plano americano, que é do joelho para cima. Então é muito uso de close-up, sabe, de close direto na cara. Em algumas partes se beneficiam muito, porque realmente é caricato, Cowboy Bebop é caricato, mas ao mesmo tempo, pela falta de budget, às vezes a gente vê muitos erros. Por exemplo, a barba do Jet. Como usa bastante o close, a gente vê direto, assim, que quando estoura a luz, bate a luz, você vê aquela parte que tá aqui colada, reluzindo, e aqui pra baixo já tá uma coisa já mais desgranhada, por exemplo. Então você percebe que ali foi a parte colada, sabe? Então, assim, são detalhes que pra muita gente passa batido, mas foi uma coisa que realmente me incomodou por motivos de, tipo, pô, tô prestando atenção pra poder fazer análise, saca? Não só por, vou no forfã. Mas assim, também, num geral, na medida do possível, abrindo a cabeça aqui, foi uma coisa que eu acho que eles usaram isso proposital. O uso do plongé também eu achei super legal, que é uma câmera que vem acima do nível dos olhos, né? Então a gente vê bastante diálogos deles de uma câmera meio lateral, assim, deles conversando com duas pessoas. Isso daí geralmente é utilizado quando os cenários não são tão bem trabalhados, entendeu? Pra não mostrar muito, então é foco mais no personagem mesmo. Foi uma estética que eu acredito que eles tenham usado por falta mesmo de dinheiro. Então meio que é tipo assim, abrindo um pouco a cabeça, não tentando ser chata, você curte até certo ponto, sabe? Dá pra levar, digamos assim, não é uma coisa... Não foi também o que mais me incomodou nisso. Quanto a esse tipo de coisa, CGI, jogo de câmera, não vi problema quanto a isso. Parte da coreografia, por mim, ficou um pouco esquisito, porque eu acho que, assim, era pra ser realmente, de fato, uma coisa caricata, mas eu não achei que algumas cenas foram bem ensaiadas. E isso tem muita modificação de episódio pra episódio. Por exemplo, isso vai muito da direção de quem pegou aquele episódio pra outra direção. Então eu acho que, tipo assim, nos primeiros episódios, que foram dirigidos, inclusive, pela pessoa que eu vou falar futuramente, me incomodou bastante. Depois pra frente foi uma coisa que pra mim ficou orgânico e eu não me incomodou tanto, sabe? Foi uma coisa que pra mim gradativamente foi melhorando. Mas, assim, pra tacar terrinha já nesse tópico de discussão de CGI e jogo de câmera, eu queria saber, inclusive, da Ju, já que é uma pessoa que não assistiu o anime, o que tu achou da trilha sonora? Primeiro que a gente tem que falar que a Yoko Kanno é Deus na Terra, deusa na Terra, entendeu? Porque tudo que a mulher toca, literalmente vira ouro. Então eu quero saber o que tu achou. Já que é a tua primeira impressão. Amei a trilha sonora. Inclusive, enquanto eu estava assistindo, eu comecei a pensar, será que eles pegaram a trilha sonora original do anime? Porque era muito boa. Surrealmente boa. Sabe? E, inclusive, eu acho que o único momento de uma música que eu não curti foi o momento que toca a música Rain. Quem assistiu sabe de qual eu tô falando. Eu achei que a música destoou do momento, assim, da vibe que a cena tava tentando passar. Com exceção daquela, eu gostei de todas as escolhas. Inclusive, nessa mesma cena da Rain, começa a tocar essa música, que é uma música
cantada mesmo, né? É uma música já conhecida. E aí depois eles cortam a música e é uma luta que tu só consegue ouvir os barulhos da luta. E eu achei que aquela luta perdeu muito impacto pelo fato de não ter uma trilha sonora acompanhando. E eu acho que eles queriam mostrar, tipo, o sentimento do personagem naquilo, e eu tava meio, tipo, cara, tá faltando uma música aqui pra, tipo... Pra dar o tom direito da luta, né? É. Mas que bom que você se incomodou. Tipo, a Rain também tem no anime, mas a mixagem de som dessa luta épica no anime... É muito melhor. Não tem. Não, isso É porque essa não- cena que a gente tá comentando no anime, ela é extremamente marcante. E mostra Ponto muita de virada. coisa. Uhum. Até do Vicious mesmo. Mas é... Assim, da trilha sonora, é uma coisa que me pegou muito. E que quando a Thay falou, Renan, assiste Cowboy Bebop, você vai curtir. Eu falei, vou ver. Ela falou, vai ver, tem uma trilha Confia. sonora boa. Eu falei, beleza. Aí quando eu vi que isso era só blues e jazz na negócio, eu falei, vou curtir. E é uma coisa que eu falo, todo mundo tá assistindo, assistam, prestem atenção na trilha sonora, assistam o anime, porque a trilha sonora do anime e da série é fantástica. Eu acho assim, muito difícil não gostar. Não, isso Não aí tem pra mim, como não. inclusive, é o ponto mais positivo que tem, porque, novamente, o trabalho dessa mulher, assim, é perfeito, e foi como a Ju falou, ela realmente sentiu esse sabor com o live action, porque teve rearranjos, inclusive, de músicas antigonas lá do anime. Então, tipo assim, o hype foi ainda maior, porque, porra, rearranjo ficou perfeito, sabe? Muito bom. Perfeito. Tipo, porra, bluesinhos, jazzinho tocando. E o Cowboy Bebop nada mais é do que tiros espaciais, tramas pequenas envolvendo pessoas ali que estão resolvendo coisas do cotidiano e jazz. É isso que Exato. resume Cowboy Bebop. Inclusive, uma coisa que eu senti falta da parte da música, mas não da música em si, são dos comentários de música durante a série. Porque, pra quem viu o anime vai saber que durante a série, principalmente o Jet, ele faz muitos comentários sobre jazz e sobre blues no meio das conversas. E no live action tem um momento que ele faz isso, só que depois meio que, tipo, esquece, sabe? Eles tratam de outra coisa, e aí eu fiquei meio assim, tá, cadê algum comentário um pouco mais preciso, um pouco mais pontual, que relembre aquele Jet do anime, sabe? Uhum. Não no jeito de agir, mas do jeito de pensar e nos assuntos que ele costuma tratar com mais frequência. Então, assim, é um ponto que eu acho que enriqueceria mais a produção e traria uma certa caracterização, só colocando um ponto naquela coisa que a gente falou de caracterização de personagem. Concordo. Isso daí eu também concordo. Inclusive, enriqueceria o roteiro, que pra mim, certas falas ali ficaram super distantes dos próprios personagens e você percebia que não era uma coisa orgânica, pelo menos pra mim. Lembrando, é caricato, mas mesmo assim tiveram umas falas ali que você fica tipo... forçou a barra demais, sabe? É tipo, bem menos. Não era pra isso, porque... Talvez se tirassem um pouco daquela intensidade, casaria muito mais a ver com o personagem. Engraçado que, como eu não tenho essa base dos personagens, eu não senti isso em nenhum momento. Uhum. Pra Porque mim foi tava. do primeiro contato, né? Pra mim tava tudo rolando ok. Tipo, Uhum. inclusive, o Jet foi meu personagem favorito enquanto eu tava O meu também assistindo. E aí, tipo, por exemplo, agora o Renan falando, que ele fica direto falando sobre música. Não consigo imaginar, tipo, esse Jet fazendo isso o tempo todo. E aí, pensando nisso, me faz, tipo, será que eu gostaria tanto dele, assim, se ele ficasse fazendo esses comentários? Não, Sabe? ele faz comentários com uma certa frequência, mas não é com uma frequência irritante. Então, Em alguns teria que momentos haver uma pontuais. comparação, mas entende o que eu quero dizer? Uhum. Isso é uma coisa que não tem comparação. Quando se tem uma experiência prévia com algo, a tua experiência vai ser diferente. A gente fala disso sobre vários outros assuntos aqui no canal. Então, realmente, eu não senti isso. Em momento nenhum eu fiquei, tipo, nossa, essa única frase, gente, que, inclusive, essa foi uma que eu comentei com o pessoal no grupo do WhatsApp, foi que o momento do blackmail, que eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, o quê? E eu tive que parar o episódio, voltar a cena e botar dublado pra ver como que a pessoal da dublagem tinha lidado com aquilo. E dublado ficou, tipo, um pouco menos pior. Mas ainda assim eu tava muito, tipo, gente do céu. Jesus. Foi a única, sem exceção, cena que eu fiquei, tipo, que merda foi essa? Sim.
sabe? Sim. Uhum, super. Mas eu, pelo menos, tô tendo essa impressão, inclusive não só conversando com a Gil, mas vendo também a galera no Twitter que vem comentar. A galera que não teve contato com o anime tá curtindo muito mais a série do que a galera que viu o anime, porque é o primeiro contato totalmente diferente. Não que a essência dos personagens tenham sido cagadas, não é isso. Mas é porque mudaram certas coisas cruciais por questões de adaptação, por questões de falta de budget. Então, assim, meio que você tem que fazer um contorcionismo para aquilo funcionar na série de acordo com a pautinha que tá ali. É, Então, tipo. você vai saber sem o que esperar, você vai saber sem o que aquilo vai te mostrar, Exato. sem as emoções que aquilo vai te proporcionar. A gente que já assistiu já vai com essa memória afetiva de alguns momentos ali do anime, né? Eu preciso chegar na parte dos spoilers, porque, meu Deus. Não, falando spoiler, vamos chegar agora, porque afinal de contas a gente vai entrar na discussão de parte de direção, e eu simplesmente acho impossível a gente discutir direção sem tocar em alguns pontos do anime e tanto do live action. Então, lembrando aqui, galera, vamos falar de spoilers do anime até aonde foi adaptado, tá, gente? Os episódios. Porque a eu gente não só vou vai ganhar spoiler. Exatamente, eu só vou literalmente, eu e Renan, a gente só vai falar de episódios do anime que foram adaptados no live action, então é pra ter mesmo um bate-papo comparativo aqui. Então, bate-papo comparativo aqui. Mas, antes de perguntar pra vocês o que vocês acharam desse clima zoeiro, se vocês acham que foi exagerado ou não, eu só queria falar primeiro o que eu achei, que pra mim o live action de Cowboy Bebop só veio pra poder provar que anime não precisa de ratificação em live action. Eu digo isso porque, sem querer ser chata, anime, assim como filme, série, já é uma mídia superior. Então, assim, não é questão que eu tenha odiado, mas eu confesso que pra mim foi uma experiência um tanto quanto estranha, foi um pouco esquisita, porque primeiro que eu fico puta quando Hollywood tem que ratificar algum anime fazendo adaptação pra de fato virar uma mídia superior. E eu acho que certas coisas funcionam muito melhor em anime porque o roteiro, a base da estruturação de toda a história foi feita pra poder ser em uma animação. Então, são coisas mais permissíveis em uma animação, mais cabíveis, entre aspas, em uma animação, que de repente pra você poder levar pra uma forma mais real, por mais que seja lúdica, é uma puta trampeira, sabe? Porque você vai ter que fazer um jogo muito foda pra as pessoas comprarem essa ideia, sabe? E pra mim, nisso não foi 100%, porque assim, eu achei esse clima zoeiro, e eu digo não clima zoeiro no geral, mas em questão de roteiro, deles terem falado certas zoeiras até demais, tirou a essência do material. Porque assim, a série, vendo só como série, funcionou muito, muito bem como um sci-fi cômico. Mas não funcionou como uma adaptação de pegada noir. Que é de fato o que o anime tem. Então, tipo assim, a série funcionou sendo uma série de sci-fi cômico, com aquela pegada e tal. É, por exemplo, uma nova vertente de Cowboy Bebop. Mas não é o Cowboy Bebop do anime, porque eu não senti nada de noir, né, nessa pegada do live action, sabe? Isso me incomodou, porque a essência do anime era isso, era jazz e noir. E agora, na série, a gente vê uma coisa mais sci-fi, caricata, cômica, num geral. E, tipo, o que vocês acharam, assim? O clima foi exagerado pra vocês? Vou deixar o Renan falar primeiro. Eu não acho que o clima foi exagerado, justamente por eles terem tentado atingir essa proposta do anime. Então, assim, eu acho que, realmente, pra quem vai assistir a série de peito aberto, vai curtir. Pra quem for esperando uma coisa mais cyberpunk, piu-piu, vai ficar meio arrependido. Porque a série, ela tem essa pegada mais cômica, realmente, de fazer uma sátira em cima dos gêneros. E uma coisa, só um comentário que você falou, Thay, essa questão de trazer a mídia pro live action pra tentar torná-la superior, eu acho que é um pensamento extremamente burro de se ter atualmente, porque cada mídia consegue oferecer o seu recurso. Eu acho que a gente comentou isso em meio em off, assim, sobre a questão do Vesemir na animação Lenda do Lobo, né? Que tem coisas que o anime proporciona que é muito mais fácil de você fazer e passar aquela intenção que num live action. Então eu concordo com você, de que realmente é uma outra vertente, até pela própria estruturação do enredo, que fugiu totalmente daquela estruturação que a gente viu no anime. E depois a gente vai acabar discutindo isso também.
Mas pra mim é uma série assim, foi bastante divertido, valeu a pena assistir. Tô interessado em continuar assistindo, mas pra continuação eu já baixo bastante as minhas expectativas em relação ao que eu vou ver. Né, em relação assim, não vou ver uma adaptação mais fiel do live action, vou ver uma coisa que tá tentando captar aquele espírito. Mas de forma alguma decepcionante. Eu achei super interessante, gostei. Eu só acho que tem que ficar mais clara essa divisão de que um anime é um anime e ele tem por si só suas qualidades e as mensagens que ele quer passar pelo material dele. Eu acho que os pontos que vocês fizeram são pontos muito relacionados em relação à comparação. Eu não tenho como dizer se está exagerado ou não, porque eu não tenho uma base de comparação. Mas se é para esperar no ar, eu não descreveria como no ar. Inclusive, recomendei a série pro meu pai, que meu pai é cinéfilo. E eu recomendei pro meu pai falando exatamente, tipo assim, é um filme do Jack Chan no espaço. Que foi essa, assim, pra simplificar pro meu pai, tipo, o que ele deve esperar, sabe? Uhum. É um filme de action no espaço que tem umas reviravoltas muito legais e uns personagens muito divertidos. E, pra mim, foi o suficiente, né? Não tem como dizer se tá exagerado ou não. Isso, mas só pontuando essa questão de que, a questão de ser uma mídia superior ou não, eu acho que o ponto aqui não é nem se é superior ou não, mas ainda é essa questão ocidental de que animação não é para adultos. Eu vejo muito isso nas grandes mídias, que a partir do momento que é animado, não é mais para adulto. Então, para tu trazer... Falo isso a concepção, não a minha opinião, tá, gente? A concepção é de que, para que adultos sejam interessados em Cowboy Bebop, teria que ser deste formato. Porque no formato original não seria para adultos. A gente vê muito isso, inclusive agora nessa grande onda de live actions da Disney. A grande venda é que agora as pessoas adultas que viram os filmes como na infância vão reassisti-los, porque eles não reassistiriam mais as versões infantis. Digo isso com aspas, né? Apesar de que Disney sim tem uma pegada infantil, mas eu não vou me ficar, tipo, deu pra entender o que eu quis dizer. Tá bem claro. Eu acho que é muito sobre isso também. Fala isso, eu referi meu pai, porque o meu pai, até hoje, eu tenho quase 30 anos, ele ainda fala que tu ainda assiste bonequinho. E o meu pai assiste animações, meu pai assiste anime, porque meu pai ele também... Eu sou o que eu sou por causa do meu pai assiste tudo, mas ele assiste com essa visão meio tipo, vou abaixar minhas expectativas porque é pra criança, tá ligado? Que eu acho bem errado. Não pode ter, por exemplo, uma premissa muito complexa, por exemplo, sabe? Nem é só tipo que ele fala que é bonequinho. Que ele diz que tipo, as feições são exageradas e ele não consegue tipo, levar a sério. Sim. Tipo, inclusive não só o seu pai, tem muita gente que realmente tem essa visão mesmo, né? E eu acho que assim, queria inclusive saber de vocês, no decorrer da série, vocês acham que o público, inclusive, vai se adaptando com essas escolhas estéticas e de direção, né? Eu queria saber, inclusive, a opinião de vocês, porque a gente sabe que, de fato, sai muito de uma visão hollywoodiana, de um padrão estabelecido, pré-estabelecido por Hollywood, de jogo de câmera, enquadramento, e foi como a gente disse, pra mim, meio que se você compra ou ignora a escolha dessa direção caricata, a gente pode curtir. Mas eu queria, inclusive, saber a opinião de vocês primeiro, antes de eu entrar, assim, em assuntos um pouco espinhosos sobre uma certa pessoa que dirigiu alguns episódios. Eu assisti For Fun, e For Fun foi. Sabe, me diverti. Peito aberto e de peito aberto isso aí, é isso. Sabe, não fiquei me apegando. Como eu falei, teve o primeiro, caralho, Jack Chan! E depois disso, tipo, full fã, assim, não tem... Mas, tipo, um primeiro episódio, por exemplo, pra você que nunca teve contato com cowboy, tipo, você sentiu um pouco de, tipo... Como eu falei, não, porque o curto... Isso é uma questão pessoal, isso não é uma questão de crítica. Inclusive, foi o que eu falei na minha primeira declaração, que é um tipo de coisa que eu sei que não é popular. Inclusive, eu citei Desventuras em Série como exemplo, porque Desventuras em Série sofreu muitas críticas justamente por ter essa pegada mais fora dos padrões, e esse foi justamente um dos maiores pontos pra fazer com que, pra mim, Desventuras em Série foi uma das melhores adaptações que a Netflix já fez. Não necessariamente foi uma das melhores séries,
Mas, comparado ao material original, uma das melhores adaptações. Justamente por causa que eles não tiveram medo de sair da caixinha. E aqui eu não tenho uma questão pra comparar isso, mas eu tive um sentimento similar de estar assistindo algo que eu não deveria estar levando como se estivesse acontecendo no nosso mundo. Sabe? Tá acontecendo no futuro que parece os anos 90. Bora! Let's go. Tá? Justo. E pra ti, Um ano assim. Não, pra mim não teve um impacto assim de diferente. Inclusive, eu fui esperando isso. Então, a hora que eu Primeiro que é vi. foda. É porque todo mundo aqui consome muito tipo de mídia diferente. E, tipo, eu acho que a gente não se. É foda real. Porque a gente não se prende, por exemplo, a só consumir filmes que são blockbuster, por assim dizer. Sim, Então é muito por exemplo, complicado. uma coisa. Que a Thay usou o exemplo do jogo de câmeras americano e do esquema Marvel de gravação, digamos assim. Pra aquela pessoa que tá acostumada sou fã de super-herói, nunca li quadrinho na vida, adoro Marvel. Vai ler um quadrinho primeiro. Desculpa ser chato, mas preciso. Eu acho assim, essa é chato. Vai ler, faz bem. Não. Chato. Chato. Assim, para essa pessoa que se prende a essa estética ou alguma outra estética de forma mais fixa, eu acho que vai ter um impacto grande, porque é um curso natural da coisa ter esse impacto. Mas que nem a Thay falou, a gente, não só pelo site, mas por cada um consumir diferentes tipos de mídias, eu acho que quando a gente vê uma coisa diferente, um jogo de câmera diferente, uma estética diferente, a primeira impressão não é nem tanto o estranhamento, mas mais a curiosidade do que aquilo vai apresentar pra gente. Então, eu gosto bastante desse sentimento, tanto de quando vê um filme diferente, que nem foi o caso do live action Cowboy Bebop, que tem esse jogo de câmera para um live action diferente. Então, é uma coisa que acaba me despertando e me motivando a continuar assistindo. Então, Eu compartilho dessa opinião. Eu tenho mais entusiasmo em ver algo que pra mim é novo do que ver mais do mesmo. Concordo. Sim. Eu concordo. Inclusive, foi isso que me fez continuar vendo a série, porque assim. Eu achei que, infelizmente, os 2 primeiros episódios, que tem a direção do Alex Garcia Lopes, que já passou por The Witcher, inclusive Demolidor, são os piores. E eu digo isso porque, tipo assim, pra mim os diálogos introdutórios não funcionaram tão bem. Mas aí é mais questão de, tipo, meu lado fã do anime está falando mais alto. Porque as introduções no anime são uma coisa mais orgânica. Passa mais uma impressão de, tipo, putz, esbarrei com ele ali naquela cidade, entendeu? Tipo, é uma coisa que tem mais tempo pra você poder entender, de virar e falar assim, putz, realmente o Spike foi ali limpar a nave, escutou que a fulana X tá lá, entendeu? Então é uma coisa que tem um caminhar mais orgânico. E eu achei que, por não ter esses encontros de forma orgânica, acabou que alguns diálogos principais de conhecimento entre os personagens ficaram um pouco forçados. Então, tipo assim, eu achei, por exemplo, a introdução da Faye muito fraca comparada à introdução realmente dela, sabe? E, por exemplo, só lembrando aqui, né? Talvez eles optaram por essa pegada mais desprendida, né? Por assim dizer, porque os animes realmente têm essa pegada mais dramática, teatral, sabe? Mas, de repente, eles pegaram por falta de verba mesmo, porque não teria como fazer uma coisa mais... entre muitas aspas, tá, gente? Padronizada, sabe? Então, acredito que eles tenham ido mais nessa pegada mesmo por falta de verba, que eu acho que realmente seria uma coisa que, possivelmente, se a gente tiver uma segunda temporada, vai ser trabalhada de uma forma muito, muito melhor. Porque, assim, pra mim, ao longo dos episódios, vai melhorando gradativamente. Eu fiquei com essa sensação. E eu continuei vendo a série porque realmente é uma coisa diferente. A gente sai muito do padrão do que a gente consome, por exemplo, na própria Netflix. Então eu dei essa chance e falei assim, eu vou continuar vendo. Abri minha mente, ignorei essa direção caricata. Eu falei assim, quer saber? O anime vai continuar ali. Vamos ver essa série de sci-fi cômico. E fui. Melhorou gradativamente, exceto a season finale, né? Porque a season finale... Me permite uma questão? Com certeza. Há uma grande possibilidade de que tu achou que foi ficando melhor progressivamente porque tu começou a, inibir teu excesso de criticismo que estava presente nos primeiros episódios. Mas eu revi. Meu Deus. Mas eu revi. Gente, a gente tá gravando isso no domingo. Eu revi
Hoje Como cedo. que... Gente, ela viu Hoje 2 cedo. vezes a série. E Eu ainda revi. assistiu Arcane. Como? Eu revi. Arcane já tava terminando, só faltavam 2 episódios. Tá. É semanal, Arcane. Exato. Meu Deus, E tá. tipo assim, eu realmente percebi que a direção, quando é feita pelo Alex, eu não gostei dos episódios. E tipo assim, eu acredito que a culpa realmente, 70% tenha sido dele. Porque, tipo assim, eu não achei a escolha de direção dele pros 2 primeiros episódios boas. Coisa que, gradativamente, as escolhas de direção, cara, melhoraram muito, sabe? Inclusive, o episódio, pra mim, do Jet foi o meu favorito disparado. Disparado. E assim, só queria, inclusive, fazer outro adendo, que eu acertei a season finale, que um vídeo aqui que a gente gravou com o Rafa, eu falei que essa seria a season finale. Eu acertei. Eu só queria meus biscoitos aqui. Mas assim, gente, né, entrando aqui em discussão anime versus série, né, muitas pessoas devem estar se perguntando de até onde o anime adaptou, né. Lembrando que Cowboy Bebop não é linear. E então, tipo assim, eles não seguem, por exemplo, uma trama linear. São acontecimentos do grupo de Bebop, da tripulação Bebop, que vão acontecendo e vão esbarrando nas coisas. Não tem, por exemplo, você pode ver um episódio, por exemplo, 22, e depois ver o episódio 1 ou 2 sem problema algum, entendeu? Porque são, digamos assim, coisas desprendidas. É difícil de você ter um episódio que liga um ao outro, contanto que quando tem é parte 1, parte 2. Então, assim, eles meio que adaptaram os episódios que são próximos ao final e uns que são logo no início. Mas, assim, a season finale, pra vocês terem uma noção, adaptou o episódio 5, que é a balada do anjo caído, né? Onde o Vicious arremessa o Spike, diferentemente da série. Então, isso daí já foi... Calma, não, peraí. Então, Ju, calma, a gente vai discutir sobre isso. Vamos só falar, só um comentário que eu ia falar pra Ju. O que a série fez com o Vicious? A série transformou o Vicious num bundão. É isso. Sim. Ele Sim, é um amiga. bundão na série. Sim, amiga. Mas calma, Gente, assim, calma. calma. A gente tá na parte de spoilers, vocês foram avisados. Spoilers, tá? Exato. Gente, eu juro pra vocês, eu tava sentada. Hum. Eu gritei a hora que a Júlia jogou o Spike. E eu tava tipo, mas Júlia! A Júlia! Amiga. Eu estou até agora. Meu coração, tipo, a Júlia! Amiga, sobre isso. e sim, assim, ó, deixa eu falar. Calma, um segundo. Eu comecei a assistir essa série. E, tipo assim, nos primeiros episódios tu não sabe o que aconteceu com a Júlia. E, tipo, meio que a série deixa, tipo, morreu, interrogação, né? E eu já tava, tipo, ai, vai ser uma guria chata, sem sal, que só fica, tipo, sendo bonita no fundo das imagens. E eu comecei a amar quando a série foi mostrando que ela era um pouquinho mais esperta do que parecia, um pouquinho mais ambiciosa do que parecia, e aí quando chegou no final, eu tava tipo, meus parabéns. Você superou todas as minhas expectativas. E vocês estão me dizendo que a Júlia é isso que eu falei no anime, pra mim a adaptação tá melhor, e é sobre isso. Amiga, deixa eu só falar. Depois a gente fala, tá? Quais episódios foram adaptados. Já vamos pular, então, já pra essa parte pra gente poder falar. É que, na verdade, a Júlia, no anime, não é tão explorada. Inclusive, o showrunner falou que ele iria explorar mais o núcleo do Vicious e da Júlia, porque realmente não é um núcleo tão explorado. Mas o que acontece? A Júlia, eu gostei muito da atriz, mas o roteiro que deram pra ela foi uma bosta. E deixa eu explicar o do porquê. Porque prometeu que ia explicar mais da história dela. O problema é que fizeram uma cagada sem fim. Porque, primeiro, a Júlia, ela era uma afiliada do sindicato do crime Red Dragon. Ou seja, ela sabia lutar, ela sabia manusear a arma. E na série, basicamente, colocaram ela como uma cantora. Uma coitada. Uma coitada. Que simplesmente de uma hora pra outra tem um lapso após o que aconteceu com Vicious e aprende a utilizar a arma e vira uma chave de um episódio, literalmente de um episódio pro outro, e fala, foda-se, despirocay. Então, tipo, é uma coisa que me incomodou muito, porque a Júlia, a promessa que eles tinham feito é explorar uma personagem que já era foda, que só aparecia em Flash em Cowboy Bebop. E aqui, literalmente, colocaram uma cantora que teve um lapso, do nada aprende a usar a arma e arremessa a porra do Spike do vidro.
Caralho! Não foi do nada, porque pra mim, eles estão mostrando que ela tem esse lado que é brutal em pequenos detalhes, desde o começo, quando ela começa a realmente aparecer sem ser nos flashbacks do Spike. Então, pra mim, a surpresa não foi o ser do nada. Pra mim, a surpresa porque, tipo, eu já estava esperando que ela ia se virar contra o Vicious de uma forma brutal. Tanto que, quando ela chega atirando nele, eu não surpreendo, eu fiquei tipo, yay! Não, mas Já contra o tava- Vicious tá tudo bem. O problema é o rolê do Spike. Com o Spike, Ah, eu sim, fiquei, é. tipo, caralho, tipo... Mas aí, Porque ela mostrou um desprendimento muito fácil Tipo, do que ela tinha antes. só que, pra mim, vendo sem essa base, tá? Eu assistindo, eu tinha achado que o romance dos dois era muito, tipo, de que eles se apaixonaram por uma ideia um do outro. Sabe? Porque a gente não vê tanto o desenvolvimento do relacionamento dos dois. Então, pra mim, sem ter essa base que vocês têm, a hora que ela pega e fala, tipo, foda-se tu, eu não achei. Eu achei chocante, tanto que eu tava, tipo. Tipo, você não é o que eu imaginava. Mas pra mim foi isso. Não foi, tipo, uma virada de chavinha, tipo, do nada. Foi uma virada de chavinha do tipo. Cara, eu me virei 3 anos sem tu, me fudendo, apanhando do meu marido. Então, tipo, foda-se tu. Eu vou não, mas fazer, é uma tipo... pessoa, por exemplo, que não sabia manusear arma. Se você perceber. Eu prestei atenção em todos os episódios. Ela não sabia. Ela, do nada, ela aprendeu a manusear arma e acertou um tiro de muito longe do Vicious. Muito longe. Tipo assim, ela não é uma serial killer, contanto que tudo bem, ela tem os traumas, ela passou por tudo do Vicious, ela realmente criou uma casca grossa ali. Mas lembrando, na série, ela era uma cantora. E eu fiquei puta porque, na verdade, no anime, a premissa dela era uma pessoa que era afiliada ao sindicato. Então, tipo assim, o Vicious já gostava dela porque ela era badass. E o Spike já gostava dela por ela ser badass. E o Vicious meio que ficou pra escanteio durante um tempo porque a Julia cuidou do Spike durante um tempo porque ele tava machucado. Que foi quando eles começaram a ter um relacionamento mais afinco mesmo. Não foi, tipo, uma coisa assim... Sabe? Então, Muito do isso nada, me incomodou né? muito, porque a essência da Júlia foi pro saco. Tipo assim, ela era uma pessoa badass, misteriosa pra caramba, muito misteriosa, e que, tipo assim, tinha um potencial literalmente de ser Senhora Smith, sacou? E ela só foi meio que reduzida no início a uma cantora, que depois de passar por traumas pelo que ela passou com Vicious, ela decide... Foda-se, vou tomar o sindicato. Então, tipo assim, isso que me preocupa bastante pra segunda temporada, sabe? Porque... temos plots futuros, inclusive, que não vem ao caso, que me preocupam por causa disso. Pela relação que ela tem com o Spike e por ela, literalmente, já ser uma afiliada do sindicato que já tem consigo, já sabe lutar, contanto que ela corre, ela dá a cambalhota, ela atira e tal. E ali ela foi, tipo, começou com uma cantora. Ela poderia ter começado com uma cantora, mas já poderiam ter inseridos, por exemplo, em Ela no cenas que contexto do o sindicato, né? exatamente, que o Vicious tá ali, ela já tá, tipo, de olho, tipo, ela já tá aprendendo a atirar, já tá aprendendo a fazer os negócios. Porque aí já começa a encaminhar do que realmente a Julia é. Só que, vamos colocar o Vicious aqui de uma pessoa maluca, taxada, filho de papai, doente, Exato. entendeu? O Vicious, por exemplo, no anime, ele é um cara que ele sempre teve a sua importância dentro do sindicato devido à sua habilidade. Exato. Então ele sempre foi um assassino cruel, um assassino frio. Conforme a gente vê a série, o live action, a gente vê um Vicious que tá totalmente apoiado nas costas do Spike. Então assim, o Spike é o fodão. Ele consegue entrar no bar e matar todo mundo. Exato, Só ele não tem que- vínculo familiar, saca? Tipo, não, ele anime. não tem vínculo, ele é só um membro do sindicato. E o cara que tem vínculo é um bostão que tá lá e tá nas costas do parceiro dele. Então foi isso que a série passou. Tanto naquela Foi. cena que o pai humilha ele deixa claro, tipo, pô, você, seja como filho, como aqui, ou como membro do sindicato, você é um inútil. Porra, E aí, foda. a hora que o Vicious também vira a chavinha, que ele vai pra aquela cena de pancadaria, que a cena é muito, muito boa, aquela cena, diga-se de passagem, dentro do sindicato, eu fiquei assim, tá bom, mas o Vicious, ora ele é um bostão, ora ele é foda, ora ele é cruel, ora ele é um chorão, O sabe? que eu acho que aquela cena do pai foi mais pra falar, tipo, que ele não pensa, não necessariamente que ele não tem a habilidade de fazer as coisas. Tanto que, tipo, o pai fica puto, não necessariamente porque ele não tem habilidades, mas sim porque, tipo, ele meio que deu parabéns pra ele por uma coisa que ele não fez, e ele pegou e aceitou o parabéns, em vez de Sim. falar, tipo, não fui eu, sabe?
Eu acho que Spike, então. a série mostra que ele é foda, mas também mostra que ele não tem, tipo, cabeça, assim. A série pinta ele como uma pessoa que tem habilidades de luta muito boas, mas uma cabeça de merda. Ele ficou meio bobão, pelo menos eu fiquei com essa impressão que ele é tipo ficou meio... bobão. Ele é meio perturbadinho, sim. E o Vicious não é, tipo, ele é literalmente uma figura que ele chega e ele fala pouco, ele nem fala muito. Na série ele fala pra caralho. Fala. Ele- Lord ele- Farquaad ele não cala a boca. não cala a boca. Ele chega e as pessoas ficam assim, ó, calou a boca, falou um ai, arranca a cabeça. Ele tem esse quê de maluco, de psicopata? Tem, mas na série ele ficou muito pintado como, tipo... Ai, meu Deus, eu preciso provar pro meu pai. Quer saber? Foda-se, vou passar a faquinha aqui. E começa a falar, fala muito. E eu fiquei tipo, mano, o Vicious não é assim. Então, por isso que o núcleo do Vicious, junto com a Julia, que tinha um puta de um potencial, porque realmente a história original dava pra eles terem explorado, não tive nem problema do pai dele ser envolvido com o sindicato. Achei legal. Até porque deu mais relevância. Mas, assim, faltou trabalhar nisso melhor, porque o Vicious literalmente virou uma criança mimada que queria, parece, a todo momento a aprovação do pai. E o Vicious não é assim, sabe? Então, tipo, foi uma coisa assim, posso estar sendo muito chata? Posso, mas meio que foram contra a maré que tinham prometido, cagaram na essência do personagem, sabe? Uhum. Então... Isso eu não tenho como base, mas eu não curti o personagem do Vicious como um todo. Uhum. Tanto que a gente tá falando, quando tá falando da caracterização, não somente a caracterização dele, quando as cenas dele sem a Julia, gente, assim, todas as cenas da Julia eu amei, desculpa. Não, mas as cenas delas não são ruins. Pra mim só não Eu sei, não, eu entendi. Existe quando existe uma comparação, mas eu sem contexto, eu gostei muito de todas as cenas dela. Uhum. Mas as cenas do Vicious, principalmente quando era o Vicious sem o Spike, sem a Julia, eu tava sempre, tipo... Falta muito pra ir pra um núcleo mais interessante, tipo... assim, aquela cena que ele mata o sindicato junto com os outros... Quer dizer, mata sozinho, né? Sim, exato. O sindicato não, manda os elders, né? Uhum. Os anciões. Eu tava com esse, tipo assim, tava assistindo bem, tipo, que horas que acaba. E eu tava assistindo entediada, pensando que provavelmente quando eles fizeram aquilo, eles estavam esperando que ia ser um grande uau, que ia ser uma cena que ia ser, tipo, um dos highlights da temporada. E eu tava bem, tipo, tá, quando que acaba? Porque eu prefiro ver a minha gangue do Bebop conversando sobre banho na navinha deles, que é mais interessante. Banho, mas aí que tá, Ju. Se você vê o anime, a não, conversa mas, assim, sobre o banho é muito mais frequente. Entendeu? Durante a história. As conversas desse tipo são muito mais frequentes, tipo. exatamente. Assim, eu tô dando uma opinião. Mesmo sem ter esse contexto, eu já não tinha gostado do núcleo do Vicious como isoladamente. Mesmo sem ter nenhum prejuízo. Eu tava bem, tipo, tá, tá, ele é louco, eu já entendi. Tá. Sim, ele não tem coração. Próximo. Sabe, tipo, parecia que eles estavam querendo, tipo, ele é muito louco. Mas, cara, você entendeu que ele é louco? Mas você entendeu que ele é muito louco? Ele é louco, hein? Ele faz louco, loucura. Olha que louco. Eu tava, tipo, tá. Foi muito... Mas não, foi pra mim a cirúrgica, cena porque que foi mais exatamente tenta isso. explicitar isso é quando tem aquele flashback que eles têm que eles vão assassinar o cara no escritório. Aí o Spike, né, o destemido, vai com o garrote, ele tá enforcando o cara, o Vicious pega a faca e começa a pá no cara. Aquela lá foi muito tipo, eu sou muito louco. Aí, sou loucão. Tipo, você fala, meu Deus, para, Vicious, cacete. Não, para, exatamente, tipo, cara, foi só isso, foi para, sabe? E que bom que a Ju também teve, tipo, pelo menos essa sensação de ter passado que sou fodão, sou assassino, sou psicopata, entendeu? Porque realmente isso não é o Vicious. Isso realmente não é o Vicious, e que bom que é a Unisson aqui, porque realmente foi grotesco, o pior ponto assim. da temporada. E por falar ainda de outros personagens que passaram por algumas mudanças, né? A gente teve a Ana, que é a Anastasia, né? Que, na verdade, no anime, ela é uma dona como se fosse de uma banca, de um meio que uma loja de vende tudo. E ela meio que uma figura materna pro Spike. E eu gostei muito do que fizeram com a Ana, dessa repaginação dela de sendo dona do bar, entendeu? Dela literalmente, tipo, ser mais badass, porque eu sentia que faltava essa, sabe? A Ana podia ser isso, e eu acho que foi um dos pontos mais assertivos que a série trouxe, foi passar mesmo a Ana como se fosse dona de bar, sabendo de todas as fofocas, tendo ajudando acesso o às Spike. câmeras, né, que podia obter informação. Exatamente, ela foi uma boa válvula de fragmentos pra poder se encaixar na série. Eu achei, assim,
do cacete, gente. Apesar de terem umas... Essa foi o exemplo de mudanças gigantescas que foram super assertivas. Eu absolutamente amei o que fizeram com a Ana, porque ela realmente parece que no anime não fica claro, mas ela já tinha envolvimento com o ex-marido dela, que parece que já tinha envolvimento com o sindicato. Então pode ser uma coisa desses episódios que foram explorados, que podem vir a ser colocados, inclusive no anime, de tipo, do porquê que ela não gosta tanto do sindicato, entendeu? Porque não foi falado nada do passado da Ana. Então é uma coisa que pode vir à tona. Queria saber da Ju, inclusive, porque a gente, Renan, a gente já sabe o que foi a Ana, mas... Sim. A Ana, a primeira vez que ela apareceu, eu fiquei meio assim, tipo, meu Deus, tipo, o que tá acontecendo? Fiquei bem confusa. Mas com o prosseguir da temporada, ela foi um dos pontos altos, gostei muito dela. Passou muito uma vibe de maternidade mesmo. Não somente com o Jet, mas eu senti que, tipo, todas as pessoas que ela coloca meio que sobre as asas dela, assim. Com o Spike, né? Eu falei Jet, né? Pois é, gente, desculpa, tá tudo bem. Erros em Paris. Mas assim, deu a impressão que... Porque a gente vê ela cuidando da Júlia e tudo mais também, então dá a impressão de que todas as pessoas que estão sobre as asas dela, ela tem esse lado materno, e eu gostei muito. Também curti. E tu, Renan, o que tu achou da Não, eu gostei bastante da mudança também, e ela foi uma personagem que não ficou com... Tem essa questão do passado dela, só que do que foi apresentado até o momento, não deixou pontas soltas. Então, quando o Spike vê ela a primeira vez e perguntar por que você tá mancando, é contado por que ela tá mancando na história. Não é um elemento adicionado na mudança só por adicionar. Então, eu achei bem interessante e que mostra também elementos do porquê, além do sentimento maternal pelo Spike, do porquê que ela tá colaborando com ele. Então você vê que existe uma certa rusga ali, que nem a Thay falou, que pode ser explorada mais profundamente se a gente pegar como base o anime. E que aqui também já tá construindo um sentimento de, pô, olha o que eles fizeram comigo também. Com certeza. Eu também acho. Mas, bom, antes da gente entrar na discussão da tripulação Bebop, que eu acredito que a gente vai querer dar alguns pitacos, só pra ambientar aqui o povo, de quais episódios do anime foram adaptados, a gente teve o episódio 1, tá? Do anime, que foi o Asteroid Blues. Depois a gente teve o episódio 2, que foi o Stray Dog Struts, que teve também muita diferença, que foi a introdução ali do Ain, né? Do Ain, do doguinho. A gente não teve as perseguições de carro de rua e tal, o que é completamente compreensível, até pelas mudanças que optaram de fazer relacionado ao enredo do Jet, que a gente vai falar depois. Depois a gente teve o episódio 4, que foi a mistura da porta de entrada, onde no anime, a gente tem a primeira aparição da Faye. Passou por algumas mudanças moderadas nesse episódio, que também é o quarto da série, né? Teve uma cena ali que eu fiquei meio puta, porque a Faye meio que esbarra com eles muito sem querer, e isso eu achei um pouco forçação de barra, mas não vem ao caso. Depois a gente teve o episódio 16, que foi a serenata do Black Dog, que foi o do passado do Jet. Inclusive, pra mim, foi a melhor adaptação. Não, foi um episódio muito bom aquele. De longe, foi pra mim o melhor episódio. Depois a gente teve o episódio 20, que é do Pirelafou, ou o Demônio das Onze. Também teve uma mudança moderada, porque tentaram colocar ali no núcleo do Vicious, né? Tipo, eu não achei que isso foi tão problema assim. Olha, não achei. Pra mim não foi problema, mas ficou com muita cara de Power Rangers. É isso. É porque, na verdade, é um episódio muito, muito lúdico. Porque ele voa, entendeu? Então, era um episódio que, de fato... Eu não gostei desse Tem que ter alguma mudança, né? É um episódio de fato que funciona no anime. Foi o episódio que eu menos gostei. Foi tosco. Foi o que eu menos gostei. Foi um episódio que eu tava, tipo, tá... Puta merda. Ok. Tipo assim, não foi ruim, mas foi tipo, tá, volta pra como tava antes, que tava mais legal. Porque é isso que eu acho, que, tipo... É uma proposta muito ambiciosa, porque funciona no anime, porque tem umas coisas de, tipo, circense, sabe, aparecendo e tal. E... era simplesmente impossível. Era muito impossível de adaptar o que passa ali no anime. Depois a gente teve o episódio 22, que é o funk do cowboy, que é o do explosivo do Ted. É um episódio que teve muita mudança. Muita mudança. Eu queria que tivesse um personagem que aparece no funk do cowboy, mas não vem ao caso, torcendo aqui pra ele poder aparecer no futuro. Depois a gente teve o episódio 23, que é o Brand Scratch, que é o do computador / seita religiosa, que também teve muita mudança, que na verdade quem é presa pela seita é a Faye e não o Spike. O Spike, né? E a gente teve alguns easter eggs.
Por exemplo, no episódio 4, quando eles estão naquele restaurante, quando eles abrem um cardápio, a gente vê que tá escrito Mushroom Samba, que na verdade é o cogumelo que bate a brisa do episódio 17. A gente também tem o nome do Gideon Mendes Sea Hatch, que é uma espécie que a mama ambientalista lá, doida, quer salvar. Então, assim, eles conseguiram deixar uns easter egg aqui e ali. Sabe, e um easter egg que eu acho muito legal pra quem assistiu o anime é quando, no primeiro episódio, o Spike tá procurando o hospital e tá os 3 velhinhos na mesa discutindo e apontam só pra trás, assim. O Tom, Nossa, fugiu o nome deles Jobim agora. E o Carlos. Porque isso aí é uma referência direta pra quem não sabe que o criador do Cowboy Bebop é muito fã do Tom Jobim, então eu achei muito foda isso, muito foda. Mas assim, agora entrando já na nossa reta final, Galerovski, a gente vai falar agora... Tá, exato. Obrigada por assistirem até aqui, deixa o like. A gente vai falar agora sobre a tripulação Bebop. Então eu vou abrir aqui pra vocês comentarem do que vocês preferirem comentar, porque eu tenho comentários apenas pontuais pro Jet e pra Pineda, que é a Faye, né? O que vocês acharam? Quem quer começar aí falando sobre a tripulação? Pode começar, Ju. Eu acho assim, a minha opinião eu meio que já dei, porque, como eu falei, eu não tenho essa base do anime. Então, bases que eu tenho: Jet, melhor personagem. Isso é um fato. Fato, o Jet é o melhor personagem da série. O Cho como o Spike, eu acho que ele entrega muito na atuação. Eu acho que o fato de ser tão comédico e ele conseguir manter a seriedade do personagem diz muito sobre o ator que ele é. Porque fez um trabalho fantástico. A Pineda, confesso que a atuação dela não foi um highlight da temporada. Não digo isso desmerecendo a atriz como um todo. Acho que nos pontos de comédia ela foi muito bem. Assim, uma das minhas cenas favoritas é ela roubando a nave com um cachorrinho com ai. Assim, ela foi muito bem, mas nas cenas mais sérias eu acho que ela deixa um pouco a desejar. Uhum. Pode ser uma coisa melhorada na segunda temporada. E assim. Gente, o que eu vou falar mal do cachorro? Exatamente. Um fato a ser ressaltado. Ele é um fogo que tem câmera nos olhos. É sobre isso. Ele é um amor, gente, ele é um amor. Mas e tu, Renan, o que tu achou? Não, da tripulação como um todo. Eu gostei bastante. O Jet, gostei muito de como ele foi trabalhado. Ele é realmente a figura sensata do rolê ali. Porque ele tem um passado de querer buscar justiça, que nem a gente viu no episódio dele. Foi mostrado um background familiar dele. E como ele ainda valoriza aquele background, sente a falta da família dele. E eu gostei muito da atuação do responsável pelo personagem. Do Spike, eu achei que, tô com a Ju, achei que ele entregou o que tem que entregar. Ele consegue manter a seriedade nos momentos mais cômicos, que é a graça do personagem, que age como meio foda-se numa situação que tá totalmente despirocada. Uhum. E a Pineda, eu achei legal com a Faye, mas eu assim, as cenas sérias dela, eu acho que não é que ela não entregou as cenas sérias pra mim. Pra mim, ela não fez aquela transição que a fez... Peraí, errei. Ela não fez aquela transição que a Faye faz, ou um trava-língua. Ela não consegue fazer aquela transição que a Faye faz durante os momentos dela de foda-se, eu tenho que viver meu agora, e não, eu quero saber do meu passado. Sim. Então, eu acho que esse trabalho do trauma da personagem, de ter voltado do sono criogênico e não saber seu passado, ir atrás de quem ela é de verdade, ela não soube entregar esse trauma direito pra mim, assim. Então, logicamente, algo que pode ser melhor trabalhado na segunda temporada, mas gostei bastante dela como Faye. Eu acho que tem bastante potencial pra melhorar, e assim que voltar, trazer uma Faye mais semelhante ali do anime. Isso é mais uma falha de roteiro, né? Eu ia falar isso. Sim, não, é uma falha de roteiro, porque se a gente pegar o final da primeira temporada, a gente vê que é a partir dali que a Faye tá começando a se interessar mais pelo seu passado. Uma coisa que eu atribuiria muito a isso
é o fator da Netflix pegar o anime, que é uma coisa mais episódica, e colocar os elementos narrativos para ligar certas coisas que muitas vezes no anime não tem a ver. Que nem a gente falou do episódio do LeFou. O LeFou, ele é totalmente desconexo do resto. Aqui eles quiserem enquadrar no episódio do Vicious. Então, assim, eles vão dando uns nós para justificar a presença e referência de certos elementos. Eu acho que quando eles foram dando esses nós, não vou falar que faltou cuidado, mas aí a gente cai naquele debate de recursos que mídias diferentes apresentam. Então, assim, eles comprometeram uma parte do material fazendo isso e trouxeram, para mim, um certo sentimento cômico quando eles vão buscar o LeFou e lembra eles pegando o vilão do Power Ranger, pegando o bonequinho da geladeira e colocando naquele forninho para transformar no gigante. Sim. Sabe? Me passou essa inclusive, vibe, então isso prejudicou parte da atuação também, consequentemente. Eu acho que, inclusive, pra mim foi o maior erro no quesito da Pineda, porque eu sei que ela é uma boa atriz, mas eu acho que nos quesitos de passado da Faye e exploração de uma coisa mais dramática, eu não acho nem que tenha sido erro da Daniela, porque eu acompanho os trabalhos dela. Foi erro de roteiro. Porque o que acontece? A chave do humor dela muda muito rápido no anime, porque o anime funciona assim. Na série, você fica parecendo uma pessoa bipolar. Então, se você não trabalhar isso direito no roteiro, ela fica parecendo uma louca, uma maluca. Entendeu? E, tipo, eu acho que literalmente não deram oportunidade de explorar a personagem. Contanto que, assim, em coisas minimalistas, que ela tinha conversa com o Spike e com o Jet, tava funcionando super bem. Mas coisas que estavam abrindo pro florescer da história dela não estavam funcionando tão bem, porque estavam desconexas dos outros pontos que eles arrumaram pra poder conectar. Entendeu? Então a história dela tava muito desvinculada. Então, assim, é uma opção que você tem que fazer. Ou você vai desvincular tudo e vai deixar tudo episódico, ou você vai vincular tudo, sabe? Porque Cowboy Bebop, assim, funciona muito bem de uma forma episódica. Então, se é pra vincular, vamos vincular de uma forma que preste. Eu acho que, pra mim, esses são os comentários da Pineda. Eu acho que vai ter que trabalhar em roteiro. Acredito que seja uma coisa que eles realmente vão trabalhar. John Cho, também concordo com tudo que vocês falaram. Spike, excelente. Não tenho do que reclamar. E o Jet, pra mim, foi ponto alto, até pelo fato de que o Jet... simplesmente amei do início ao fim. O Jet foi o personagem melhor explorado dessa primeira temporada. Ele não tinha uma profundidade do passado muito grande com a Alissa, né? A Alissa realmente existe no anime também, mas agora eles também têm uma filha, então o que deu a motivação pro Jet ainda mais correr atrás do prejuízo, coisa que o Jet realmente não tinha no anime e agora ele tem. E eu acho que, tipo assim, acerto 10 de 10 quanto ao Jet na série, mas eu acho que vão ter que percorrer um caminho bom, melhorando o roteiro da Faye pra poder funcionar nisso direito. E pelo amor de Deus, Netflix, vamos trabalhar nesse roteiro aí da Júlia, pelo amor de santo Deus, assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Bebop. Ó, Netflix, aproveita que o sindicato tá praticamente morto por completo, reduz o tempo de tela deles, trabalha a Júlia e a Faye. Pronto, tá aí a solução. Só escutando a gente, deixa aí, escutei vocês. Eu tô aqui pela segunda temporada vendo a Júlia sendo uma badass bitch. É sobre isso. É porque ela tem que ser, ela saca? Ela tem que ser, tá na hora dela ser. E quanto a Ed, que aparece no final, ela também é uma personagem recorrente que aparece em Cowboy Bebop. Ela aparece realmente... É uma menina, ela realmente aparece. E ela é doidinha assim mesmo, Ju. A caracterização dela tá, tipo, exatamente igual. Cara, eu vou te dizer que me incomodou demais. Mas incomodou, porque funciona no anime, não funciona na adaptação. No anime, quando ela aparece a primeira vez, me incomodou muito também. Não pela adaptação, porque ela é uma personagem que fica berrando o tempo todo. Eu falei, que cacete de personagem é esse? Sendo que o resto do elenco é muito mais lacônico, né? Assim, então, ela é muito mais blá, 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 blá. E assim, me trouxe uma certa raiva no começo. Mas depois você começa a gostar dela, ela é uma personagem legal. Porque funciona, saca? Essa parte cômica dela. Mas assim, é uma coisa que eu tô com medo da adaptação, porque se adaptarem da mesma forma que tem no anime, meu querido... Ixi, vai ficar muito exagerada pra um live action. Inclusive, espero o episódio da geladeira na segunda temporada. Meu sonho, mas aí não convém, né? A gente pra mim foi tipo assim, ó, terminou a temporada, terminou com aquela vibe assim meio negativa, né? Tipo, o Jet puto, a Faye foi indo embora, o Spike meio deprimido.
Eu sei que vocês não gostaram, mas lá a Júlia descendo o cacete no Vicious, amarrado lá, tipo, boss ass bitch. Tava, não, beleza, ótimo final de temporada, estou empolgado para a segunda, e pouco demora, começa. Eu fiquei tipo. Juro, assim, ó. O meu ânimo pra segunda temporada fez assim, ó. Aí depois eu fiquei tipo, não, Júlia, tipo, não vamos acabar com o ânimo inteiro. Tem o Wayne na cena, Não vai, seremos então. radical. Tem o Wayne Tem o na Wayne cena. na Ju, exatamente. Ele aparece Eu vi ali o do Wayne, mas lado. assim. Aham. Não É tem isso que me Corgi, preocupa. não tem Corgi que salva aquela criatura. É isso que me preocupa, porque funciona muito bem no anime e é uma forma que se adaptarem caricatamente, realmente como aparece, não vai funcionar na série. Já não Mas- funcionou, gente. Foi tipo 5 segundos de cena e eu já tava tipo, onde é que desliga, onde é que abaixa, onde é que troca. É um desespero. Mas bate um desespero mesmo. Mas não, você não está só, Ju. Acho que isso aí foi um trauma geral, assim. Mas. E aquele galera, óculos, aquele negócio foi tudo demais pra mim, assim. Não, é Ele porque foi ela é too demais. much mesmo. Ela A é- Ed é too assim. much. Mas eu só achei que o cabelo. Tem coisas Tava que muito. não precisa. Tava Tem coisas muito que não. patati patatá o cabelo Tem dela, né? coisas que let it go, Não, não sabe? foi Você tão- abre a mão. Tem coisas que não precisa. Dá pra, né? Dá pra dar uma melhorada. A volta ali, do não hidrante. precisa. É, exatamente. Ai, gente. Mas eu acho que a gente já falou tudo. Eu acho que deu pra poder passar uma boa visão aqui do que uma pessoa realmente que não viu o anime achou, o que a gente achou. Eu acho que a gente teve realmente opiniões diferentes, mas afinal de contas foi um debate aqui sobre o que todo mundo achou. Espero que vocês tenham gostado. Ficou quase um cast, mas é sobre isso. Não tem como discutir 10 episódios numa forma mais curta. A gente querendo apresentar nossas opiniões. Se vocês gostaram, galera, escrevem nos comentários, deem suas opiniões também. Lembrando, sem xingamento, tá, gente? A gente tá aqui pra poder conversar, então sejam civilizados. Foi legal, porque dessa vez, tipo, que eu. Digamos assim, que eu fui tipo um 9/10, o Renan um 7,5/10. E a Thaí, tipo, um 5/10. Um 5, exato. O meu foi A Ju um acertou 5. quase precisamente as notas, assim. Eu também achei. É por eu aí, também achei. nessa vibe o meu, mesmo. O meu foi 5 mesmo. O meu foi É. literalmente 5. Eu cravei 5. Eu virei e falei assim, putz, eu vou terminar com 5 real. Mas eu acho que assim, é uma série realmente pra quem tá se introduzindo em Cowboy Bebop agora. Claro que fã sempre vai achar um pontinho ali e aqui, coisa que a gente já discutiu. Mas enfim, galera, se inscrevam no canal do Megascópio, né? A gente tem muito Exato. conteúdo, além de Cowboy Bebop, a gente discute sobre séries e agora também The Witcher que tá vindo aí, então vocês já podem esperar massivamente comentários sobre The Witcher. Acessem o site www.omegascópio.com.br para notícias diárias. Nosso podcast, outras redes sociais, é tudo @omegascópio, podcasts mensais, galera, notícias diárias, posts diários também, então vocês podem nos achar aí nas redes sociais. E é isso, galera, óbvio, que a gente vai ficando por Valeu, aqui. gente. Até a Um próxima. beijo, se hidratem. Tchau. Tchau.